E tudo certo, gente? Então, teve uns probleminhas na live, né? Que eu tive que cancelar ela, né? Porque ela deu um problema aqui no meu Instagram, desculpa. Aí, de novo, só esperando o pessoal entrar. A Jaqueline já foi contatada. E aí... Certo? Yeah. Tudo Seguimos bem? agora. Tudo certo, finalmente deu. Bem-vinda. Como é que você tá Obrigada. passando? Como é que tá esse contexto de pandemia? Como é que tá a sua rotina? Tá tudo bem? Muita luta, muita resistência. Boa noite a todos. Né, a gente começou com um pouquinho de atraso, mas acontece. É, Mas é isso. Tá tudo. A gente na resistência. São muitos problemas ao mesmo tempo, porque a gente tem que ficar em casa para se proteger, por mais que seja incômodo. É necessário para quem pode ficar em casa. é, Né? Ao mesmo tempo que pensar em quem não está podendo, que estratégias são possíveis, e ao sim. mesmo tempo porque é uma situação muito complicada. Entrou um grande amigo querido, referência aqui, Wilson Mandela. Saudação, Wilson Mandela, que é militante histórico do movimento negro, do movimento LGBT. É o nosso Wilson Mandela, referência enorme, grande amigo querido. Hum. Então a gente tá nessa luta, e é complexo, né, Vitor? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter articulações, eu acho que às vezes falta compreender quais ações são fundamentais para enfrentar esse estado de coisas que, no meu entendimento, é bem representado pelo desgoverno Bolsonaro. Deixa eu dar um beijo para minha amiga Carla Freitas, minha irmã Carla Freitas, Salvador presente, adoro. Eu super concordo com você. Aproveitando, se apresente pro povo, pessoal que está chegando, né? Oi, povo! Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Jaqueline Gomes de Jesus. Eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, sou professora de psicologia, minha área é psicologia social e do trabalho. E eu dou aulas no campus Belfor Roxo, que fica na Baixada Fluminense. É um campus de resistência mesmo, de fronteira, porque nós enfrentamos a milícia, nós enfrentamos os políticos locais que não querem educação, no caso, a educação profissional tecnológica ali, não querem cursos técnicos de graduação e de pós nas áreas que a gente oferece. É um campo de economia criativa. E Sim. nesse contexto da pandemia, a gente está tendo que se reinventar muito. Hoje nós tivemos reunião para ver como vão fazer as atividades à distância. Porque, por exemplo, na minha área, que é a área de psicologia, é mais calma, eu estou fazendo aulas, estou dando aulas online, né, normalmente. Porque ainda dá para trabalhar os conceitos, o debate. Não tem a dimensão, por exemplo, se eu estivesse dando aula no campo de psicologia neste momento para alunos do curso de psicologia que eu dependesse de laboratório, não teria como. Qualquer aula presencial, prática, não está podendo. Mas a parte teórica a gente pode estar trabalhando, Sim, apesar sim. de não ter tão potente a aula presencial, a aula dialogada, quanto a aula pela internet, né? Como a gente está fazendo educação remota e live. Bem, então é isso, professora da resistência, sou ativista do movimento LGBT e do movimento negro e de mulheres. Eu estou desde 1997 nesse enfrentamento. Eu já fui presidenta de várias associações, como o Grupo Estruturação de Brasília, Grupo LGBT do DF Entorno. Eu fundei e fui presidenta da Ações Cidadãs em Orientação Sexual, que era uma ONG de pesquisa sobre diversidade sexual e de gênero de Brasília, e Fórum LGBT do DF Entorno. Eu sou de Brasília, eu brinco que sou uma carioca nascida em Brasília, eu sou candanga, e moro no Rio há 6 anos, né? Então também sou carioca e faço militância, principalmente ligada muito com o movimento das mulheres trans, das travestis, no movimento trans de forma geral, junto com os homens trans, com as pessoas não binárias, né? A gente está nessa frente pela garantia de direitos e para toda a população LGBT. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, eu estou filiada
ao PT aqui no Rio de Janeiro, já tive em outros partidos. Eu já fui do PCdoB, já fui da Rede Sustentabilidade e do Partido Verde. Né? Também sou ligada hoje ao MNU, Movimento Negro Unificado, e tenho feito algumas atividades. Estamos fazendo o aniversário do MNU esse ano, uma grande honra estar nesse movimento que tem resistido aos partidos, né, no Brasil. O É, MNU, o nosso movimento negro, está aí há alguns séculos, né, resistindo aos diferentes partidos. E eu espero também, eu acredito que o movimento segue o movimento de mulheres, segue o movimento LGBT, segue em todos os movimentos da sociedade para transformar essa sociedade. É isso, basicamente. Assim, tem muitas dimensões no meu trabalho, da minha história, que não dá para falar rapidamente, mas acho que como a gente está na rede de museologia quilombola, acho que é importante destacar, principalmente, eu fui algumas questões étnico-raciais, né? Eu fui a primeira gestora do sistema de cotas para negras e negros da Universidade de Brasília. Quando a gente foi aprovado no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em 2003, e eu em 2004 já estava assumindo formalmente essa função de gestão do sistema. Né? Então, é uma coisa que eu sempre fazia desde essa época na prática, era gestão da diversidade, que as pessoas falam muito hoje, né? Mas eu tenho formação desde minha graduação teórica e tenho prática nisso. Então faz muita diferença. E também como mulher negra, militante, traz uma perspectiva diferente, né? Eu tive a honra, a sorte na minha vida de trabalhar junto com figuras como Ivair Augusto Alves dos Santos, quem não conheça, procure conhecer, militante histórico de São Paulo, que fez parte da minha formação do movimento negro, me acolheu em Brasília, em torno do ano 2000, quando nós estávamos discutindo ações afirmativas, né, no Brasil, frente à discussão que já era antiga, né, das ações afirmativas, mas que no Brasil se fortaleceu, principalmente com a proximidade da Conferência de Durban, na África do Sul, né, a terceira conferência da ONU contra discriminação racial e intolerâncias correlatas. Foi muito discutida a ação afirmativa. Né, conheço Alexandre do Nascimento, coordenador do PVNC, do Pré-Vestibular para Negros e Carentes, pude conhecer Frei Davi, do Educafro, né, muitas outras figuras, né, que não cabe, eu quero destacar, eu acho que foi muito, é, assim, muito glorioso mesmo, acho que essa palavra, eu poder ter trabalhado um pouquinho com o nosso decano do movimento negro, que infelizmente nos deixou há alguns anos, o mestre Abdias Nascimento, né, ser amiga da Elisa Larkin Nascimento, da esposa viúva do professor Abdias, do nosso senador Abdias Nascimento, trabalhei enquanto gestora das cotas na UNB na época. A exposição Abdias Nascimento, 90 anos Memória Viva, foi para Brasília, e enquanto Universidade de Brasília nós recebemos, e eu fui a coordenadora da monitoria. Então a gente pôde formar vários jovens estudantes da UNB, negros, negras, para conhecer a obra do professor Abdias, conhecer um pouco de história da África, que o IPAFRO, Instituto de Pesquisas Afro, né, coordenado pela Elisa. Inclusive, uma coincidência, o Instituto fica aqui na minha rua. Eu moro aqui no Rio, eu moro na Glória. Eu interessante. moro aqui na Glória, na rua que eu moro também tem o IPAFRO, né, que era um antigo apartamento do professor Abdias, da professora Elisa, e que continua no apartamento deles o IPAFRO. E até uma situação complexa, porque veja, para mim, no meu entendimento, Vitor, e aí eu acho que tem tudo a ver com o debate da museologia, olha só, o acervo, que é gigantesco, tá? O acervo do professor Abdias, assim, quem não conheceu, eu convido que conheça o IPAFRO. Ele tem todo o acervo pessoal dele, que é de décadas. Ele tem documentos, tem objetos, tem um que me marcou muito, que é o cajado dele. Está espalhado dentro da casa, porque é uma casa. Então a equipe tem trabalhado muito. Deixa eu dar um beijo para a Wesley, minha orientanda. Ela está fazendo mestrado agora, né, em cultura na UF. Eu sou co-orientadora dela. E ela está aqui, guerreira também. A Wesley do Ceará representa o nosso Nordeste.
E, assim, o IPAfro, que representa o patrimônio do maior, um perdão, assim, depois de Zumbi, a gente tem uma figura, por exemplo, como o professor Abdias Nascimento, para quem não sabe, né? E tá na casa dele, né? Deveria ter um museu, ter um espaço recebendo a obra do professor Abdias. Então isso dá um exemplo da complexidade, né? A trancos e barrancos se mantém esse espaço. É difícil, né? Manter um espaço museológico que guarde toda essa memória. O Brasil é péssimo em guardar a sua memória É, no e Brasil. boa parte do que eu faço, por exemplo, eu, apesar de ser da área de psicologia, minha área é psicologia social do trabalho, a gente tem uma interlocução muito grande com história, porque faz parte da construção do sujeito a história, né, dele e da sociedade. E eu me dei ao trabalho de buscar elementos para pensar, por exemplo, dentro da dimensão da diversidade sexual e de gênero, a história, por exemplo, da Chica Manicongo. Né? Para quem não sabe, é a primeira travesti que a gente tem documentada na história do Brasil. E como a história, né, desse país colonizado pela elite, pela classe dominante, né, europeia, pelos projetos de poder do Império Português, principalmente, a gente tem documentação das pessoas sexo diversas, gênero diversas, que a gente hoje está chamando genericamente de LGBTI, né? Tem uma diversidade enorme. A gente tem por meio do quê? Dos processos da Inquisição, de processos criminais, de processos de tratamento psiquiátrico, da ditadura. Então, é essa fonte. E eu acho que falta muito pesquisa, principalmente nessa quando envolve dimensão de questões de particularidade de diversidade sexual e de gênero, por traumas mesmo da cultura, da tradição judaico-cristã, e que a pesquisa não foca com profundidade a experiência das pessoas. Então eu escrevi, publiquei no ano retrasado, né? Eu falo ano passado que foi retrasado, um artigo trazendo dados que foram coletados principalmente pelo professor Luiz Motti, sobre Chica Manicongo, né? Sobre essa travesti que viveu em Salvador e que em 1591 foi processada na primeira visitação da Inquisição a Salvador. É um exemplo, tem outros, né, como Felipa de Souza, que o processo da Felipa, né, enquanto lésbica, de novo, como a gente está chamando, né, lésbica, ela é de 1592, a Filipa foi bem punida, né? Mas me chama a atenção o processo da Filipa, porque não foi só ela que foi denunciada por lesbianidade. Foram denunciadas várias mulheres. Só que ela que pagou porque era mais pobre. E então, mais pobre, né? E no caso ela tinha relações com a esposa do, vamos chamar assim, do cobrador de tributos, né? Cuidava da fazenda na época, seria tipo o ministro da economia hoje, né? Tipo, é como se ela, né, a esposa do Guedes tivesse um caso com uma mulher e aí fosse denunciada na Sim, sim. Inquisição. Aí pergunta, e a esposa do Guedes, ela foi denunciada junto? Já que era crime? Isso era crime a sodomia. Sodomia não era só relações homoafetivas, mas eram geralmente as homoafetivas que eram punidas. Aí não, porque a outra era esposa do ministro da Economia, tá? Comparando com hoje. Na época, então a outra, ela pagou cesta básica e orações, enquanto a Filipa de Souza foi exposta na rua, foi escoteada, foi degradada. Então, é isso, é bem complexa a história. Eu falei, essa história toda era para falar de mim, né? Não, mas eu acho que você mostrou muito ao que veio. No caso, eu ia focar muito, né, no segundo bloco, falar sobre preceitos históricos, né? Eu li alguns dos seus artigos, né? Eu tive, eu dei uma bugada no seu nome, eu consegui encontrar muita coisa, né? Inclusive, eu ia te perguntar, né? Tipo, acho que a gente pode antecipar a discussão e depois colocar o primeiro e o terceiro bloco, né? Dar uma inversão, né? Bem, e eu li seu artigo e aí eu tive uma ideia, né? Tipo, pensando assim, você coloca que teve uma violência que aconteceu com vendo a mulher foi operada, né? Valdirene. E aí eu, né, eu fui É, indagando, né?
40, 50 anos para cá, a conversa sobre o transgênero, a transgênero, isso foi modificado, né? Isso foi conversado como, né? Porque uma coisa recorrente que eu me vi perguntando, lendo sua obra, tá, ela sempre coloca no passado, mas será que as pessoas ainda estão pensando desse mesmo modo? E aí eu queria te perguntar isso. Você que acompanha, você que está nessa área, como é que o pessoal tem feito? O pessoal tem discutido? Assim, depende muito. De forma geral, o que acontece? E aí é um problema da nossa sociedade, né, que a gente vive, que é a sociedade, que eu sempre brinco, é a sociedade do conhecimento, onde menos as pessoas têm é conhecimento, né? As pessoas têm muita informação, agora conhecimento, transformar a informação em algo útil é difícil. Sim. Você vê, as pessoas têm acesso ao Google, coisa que a gente não tinha acesso a, o quê? 20 anos atrás, se não menos. E a gente consegue, olhando quem faz uma pesquisa numa biblioteca, às vezes consegue achar mais informação do que a pessoa olhando no Google. E não porque não esteja informação no Google. A maioria do conhecimento humano está nas plataformas virtuais. A informação está lá, praticamente toda. Né? Pode não estar toda, mas está a grande parte. É um universo de informação. Só que as pessoas estão treinadas mesmo a não buscarem. Elas não sabem buscar, elas não sabem encontrar a informação adequada. E elas são muito orientadas, de forma geral, às bolhas de informação, como as pessoas chamam, né? Bolhas epistêmicas. Eu até vi o pessoal tá soltando uma onda da bolha no Twitter. E eu acho curioso porque é meio contraditório, porque ao mesmo tempo que as pessoas. Mas o algoritmo entende isso, né? O algoritmo que é feito para orientar essas bolhas. Se a gente for pensar, as pessoas vivem em bolhas de informação. Então, o algoritmo calcula a partir do que aquela pessoa busca, como ela se veste, as informações que a gente insere a todo momento na internet, ele calcula o que a pessoa quer e ele oferece isso, porque foi calculado quanto que a pessoa oferece. E aí eu acho estranho a gente ver uma bolha daquelas que significa apenas as pessoas que estão próximas, que têm temas, que estão próximas, que a bolha fechou a gente ali e se vê como uma coisa legal. Eu acho legal estar próximo da outra, eu acho que é interessante, ao mesmo tempo traz algo que é também paradoxal. É dizer que a gente não está conseguindo dialogar com todo mundo. Que o grupo, por exemplo, se você for olhar o grupo bolsonarista, for olhar o grupo fundamentalista, o grupo por exemplo, o grupo de homens, que geralmente é um grupo machista, um grupo fechado, eles não vão dialogar essas coisas e não vão falar, não se abrem. Então, de certa forma, hoje a gente tem mais acesso à informação que antigamente, tanto que boa parte das pessoas pode saber, né? Não fica uma coisa restrita da pesquisadora, do pesquisador que tem o arquivo ou que tem o livro. Né? A gente pode falar numa live sobre informação. Então, quem está aqui na nossa bolha, ela tem acesso, mas tem muita gente que não está na bolha Sim. que não tem acesso. E que, por exemplo, reproduz muito facilmente preconceito, reproduz com naturalidade discriminação. Eu acho que avançou, mas a gente tem um novo desafio, que é furar essas bolhas e informar quem está dentro da bolha, porque é um fato, essa bolha do algoritmo, né? O Instagram está agora calculando as pessoas que vão assistir a nossa live, né? E não são pessoas que acreditam, gostam muito de história, que pensa na população negra, no povo quilombola, nas populações discriminadas do Brasil. E isso é um problema, porque a gente sabe que é fundamental para a formação de todo mundo. Mas essas pessoas, elas recebem informação do WhatsApp, elas seguem figuras nefastas, né? Como, por exemplo, tem o debate do esporte, que eu estava vendo, das pessoas trans no esporte. Aí quem as pessoas estão seguindo? A tal da Ana Paula Henkel. Ela segue a Ana Paula Henkel, que é contra pessoas trans nos esportes, sem nenhum fundamento científico, tá? Simplesmente porque é uma pessoa que está nos Estados Unidos, que foi jogadora, é branca, né, e é bolsonarista, e isso atrai muita gente. E às vezes gente que nem se importa. Ou seguem. Eu estava vendo um debate do tal de um jornalista, o Lacombe, que também apoia isso tudo. As pessoas seguem porque acham ele bonitinho. É que nem o pessoal que seguiu o Collor. É uma carência Exatamente. sexual que as pessoas têm que tratar. Isso é outra coisa. Que acabam jogando o quê? Na política. Elas estão olhando a pessoa que está mais produzida. Isso é outra questão.
que está no cenário legal, que é geralmente brancas, a gente sabe disso, né? Então a gente já tem duas bancas que a gente já viu isso, né? Que vocês seguem mais no YouTube e nos canais a pessoa, principalmente a branca, que está no padrão e que, assim, não teria nenhum problema seguir a pessoa branca no padrão se tivesse conteúdo. Mas as pessoas em geral estão seguindo pessoas que nem têm conteúdo e não estão seguindo pessoas negras, indígenas, LGBTs de forma geral que têm conteúdo. A questão é É, mais é filtrado em função do preconceito. Então, veja, aquele preconceito antigamente, que a barreira era não ter um meio de comunicação para chegar, hoje a internet quebrou. Só que aí agora a gente tem que quebrar o algoritmo da internet para chegar não só em quem está fora da bolha, mas também quem está dentro e não acessa. Eu tenho gostado muito das lives, tem ajudado as pessoas a discutirem. A gente fica achando assim, a pessoa. Isso a gente está falando de mulheres, negros, LGBTs, nossa, todo mundo sabe, né? É senso comum, não é possível. É muito bom, porque na live eu tô vendo que a maioria não sabe. A maioria está esses anos todos, né, se colocando como várias coisas, mas não conhece a própria história. Então isso é um desafio. E, aliás, de falar, uma figura histórica entrou, uma mulher histórica travesti, Giovana Cardoso, né, fundadora do movimento das travestis no Brasil, mulher negra, do Nordeste do Piauí. Então é uma honra ter aqui Giovana Cardoso, nossa mãe, fundadora da Astra. Desde 1992 a gente tem movimento aqui no Brasil organizado por causa de guerreiras como a Giovana. Então aqui é histórico também, viu? realmente. Esse encontro aqui, né, também é uma coisa histórica. Eu gosto muito de falar que, né, esse país foi aculturado, esse povo foi arrancado do seu país, do seu continente, né, foi trazido para cá, a gente teve um processo de lavagem cerebral, uma síndrome de Estocolmo problemática com esses brancos, né, sem ofensa, claro, mas Apoiar o é, próprio sequestrador, né? Literalmente, né? O próprio sequestrador. não, são sequestradores, né? E foi um sequestro, né? E também né, escravismo de mental, né? E a gente pensar que a gente tem que começar a se autorreferenciar, a gente está sempre se encontrando, né? Porque a gente foi apagado, agora você está construindo, tentando encontrar ali as manchinhas, né? E tentar entender a dimensão das coisas que a gente está fazendo, né? Bem, dando prosseguimento aqui, né? Porque a gente vai conversando, é muito interessante. Você colocou no seu livro, Homofobia, uma, uma passagem que, quando eu li, eu fiquei, meu Deus, foi profético. Eu li esse. Ah, calma, você tá. Vai lá. Pode falar, vou pegar o. Pode Logo falar. no prefácio. Ah, logo no prefácio, você coloca que a gente estava em visência de uma guerra moral. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, nossa, que isso? Eu tenho que perguntar, desses 5 anos para cá, né? É mais que uma guerra, né, que a gente tá. A gente já tá, tipo, quase num. A gente já tá no pós-guerra, a gente já tá ali, tipo, quase reestruturando uma nova sociedade, porque foi, né? A gente levou um baque de todos os lados, dois tapões de dois lados. Eu queria que você desse um pouco da sua opinião sobre o período atual, principalmente nessa perspectiva do LGBT negro. Tipo, como é que você acha, na sua perspectiva mesmo, o que difere daquele ano para cá? O que você acha que viu que as coisas realmente estão piorando? Né? Livre assim mesmo, você dizer como tem sido, né? Tipo, nesses últimos 5 anos. Então, a gente já percebia esse movimento. Quem escreveu o prefácio foi minha querida Tatiana Leonço, que é colega, cresceu comigo lá na Universidade de Brasília, onde a gente veio, né? Nossa origem é a Universidade de Brasília. E ela hoje é professora lá na UNB, na Universidade de Brasília. Eu convidei a Tatiana para escrever o prefácio e a gente tem muita sintonia nesse entendimento. Eu acho que essa percepção da Tati, ela tem a ver também com a perseguição que ela sofria já na época. Ela foi muito atacada, perseguida pelos fundamentalistas que estavam no Congresso Nacional, né, como Feliciano, o próprio Bolsonaro, né, essas figuras que já estavam no Congresso. Então, esses sinais que ela já sofreu, né, enquanto professora, enquanto psicóloga, sempre ligada ao movimento de direitos humanos,
já era um indicativo. Deixa eu saudar o professor, colega Fábio Henrique, né, da FAO. Aqui é da área de História, professor Fábio Henrique Lopes, parceiro, amigo. Ele cataloga, acompanha a história das divas do teatro aqui do Rio, especialmente as divas das travestis, né, como a Divina Loma, que é uma amiga queridíssima, e está aí resistente. Então, a gente já via esse movimento há décadas, né? Esse movimento já estava posto. Quando eu estando aqui do Rio, eu falando a partir do Rio de Janeiro, para mim fica muito evidente. Para quem é do Rio, é muito evidente esse movimento, porque pensa só, o exemplo, a Igreja Universal, ela cresceu aqui como um movimento fundamentalista, neopentecostal, há décadas, não é de hoje, né? Há décadas. E também as milícias aqui no Rio, que no começo eram saudadas por muita gente como uma solução para a violência e a falta de segurança no Rio e enfrentamento ao tráfico. Elas cresceram enormemente. Não é à toa, e se tornaram isso que tornaram, né? E não é à toa que Bolsonaro foi eleito e reeleito por mais de 2 décadas. Eu tenho repetido isso tanto. Eleito e reeleito por mais de 2 décadas. Deputado aqui pelo Rio de Janeiro. E ele foi eleito presidente. Ele, apoiando milícia, fundamentalismo religioso, com posicionamentos homofóbicos, LGBTfóbicos de forma geral, machistas, racistas. Eu acho que não é à toa que, por exemplo, o Jean Willis teve que fugir do Brasil, porque né, os enfrentamentos que ele teve com o Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro representava, as ameaças. Então, esse contexto já estava posto, e não era de hoje, era de várias décadas, mas eu acho que as esquerdas, né, e principalmente mesmo as esquerdas na academia, que não sofriam essas violências, e eu me refiro àqueles que não eram as mulheres que não estavam nesse espaço da discriminação, que não estavam juntas, por exemplo, com LGBTs, com população negra, né, os homens em geral que não estavam juntos também. Mas quem era a pessoa negra LGBT que estava ligada com isso tudo? Todos nós sabemos disso. A gente vivia isso. Os partidos políticos, de forma geral, eles não ficaram alertas. A gente vê isso ainda hoje. Os partidos de esquerda não sabem como enfrentar de fato o Bolsonaro. É, Eu estou falando de dentro, estando em um partido que foi o alvo principal da política que elegeu o Bolsonaro, né? Da estratégia de poder que elegeu o Bolsonaro e que boa parte dessa estratégia de poder ela não se modificou. Na verdade, está tendo uma luta interna da extrema direita com a direita para ver que toma o poder. A esquerda está observando. é. Então, não é de hoje. A gente sabe que esse movimento está posto de um bom tempo e piorou politicamente. Deixa eu saudar, havia a professora, minha colega aqui de Instituto Federal do Rio, professora Fernanda Piccolo. Eu estou com ela no conselho acadêmico de pesquisa e pós-graduação do IFRJ, do nosso instituto, e o meu querido companheiro, também histórico militante, Rai Carlos, do Pará. Ele está aqui também. Bem-vindo, Ray Carlos. É muito importante, né? A gente sempre pontuar as pessoas, né, que estão fazendo os movimentos antes da gente, né? Eu acho que você pensou uma opinião realmente que vai elucidar algumas pessoas, né? Realmente era um golpe zadado, né? Ele só precisava ter sido, né, vociferado, né? Bem, Sim. eu fico pensando muito sobre as questões de símbolos, né? Essa sociedade foi construída através de símbolos, né? O patrimônio é isso, né? São partes de símbolos que você alinha como sendo o que todos os cidadãos, né, vão herdar. E eu vejo que isso foi excluindo as perspectivas negras, né? Isso foi suprimindo as diferenças, né? Os LGBTs, em sua maioria, né? Tirando eles da história, negando a própria história, né? E eu gostaria de saber a sua dica, né? O seu conselho mesmo, como professor, como pesquisador, para jovens que estão tratando de patrimônio, né? Porque mais do que o resgate, o que você acha que de dívida histórica, o que você acha que devemos fazer agora? É um mesmo uma opinião livre, que eu acho que é Nossa, importante. a gente tem muito o que fazer. Eu estava numa live com
Vou de trás para frente. A gente é o país que permitiu o Museu Nacional pegar fogo. Pois é. Já começa daí. Então, a gente sempre fala, o Brasil não tem memória. Na verdade, o que acontece? O povo, de forma geral, não tem uma memória porque não tem acesso a essa informação. É. O povo geral. Por quê? Porque existe uma política de Estado de apagamento mesmo. Ou seja, eles até têm como proteger o patrimônio, tanto material quanto imaterial, mas não querem. Por que não querem? Porque eles têm projetos de poder. Porque eles querem que a gente, enquanto povo, continue desconhecendo a própria história. Eu vejo muito pelo pessoal aqui da Baixada Fluminense. É estranho, porque assim, eu venho da Ceilândia, eu cresci na Ceilândia e periferia de Brasília, Uhum. né? Eu nasci no plano piloto, cresci na Ceilândia e assim, é um lugar que, apesar de recente, Brasília tem 60 anos, eu pude ver a partir da periferia essa construção da nova capital. Aí eu chego, minha experiência de periferia, eu chego aqui, eu moro aqui no Rio, na Glória, e sou professora em Belfort Roxo, na Baixada. E a Baixada, eu já sabia, e assim, sendo professora na Baixada já esse tempo todo, eu já estou há 5 anos lá, eu vejo muito, assim, as pessoas, infelizmente, não conhecem a própria história. Uma história riquíssima, né? A Baixada, que a gente está chamando hoje de Baixada Fluminense, foi quem alimentou tanto a cidade de Janeiro quanto a capital do Império, da colônia do Império, da República, foi da República, que boa parte do que a gente tem de história do Rio de Janeiro está na Baixada e, de repente, essa história é apagada. As pessoas não sabem. Tem museus vivos lá na Baixada Fluminense. Pois é. Tem São Bento, tem um instituto de arqueologia que é uma loucura. Em Belfort Roxo, tem gente que mora em Belfort Roxo e não sabe que lá tem um instituto de arqueologia do Brasil, que tem peças extraordinárias e que está em Belfort Roxo. E que é próximo, assim, do lado da favela, mas as pessoas não sabem da própria cidade, porque é um projeto de poder, para que as pessoas não saibam da história, para que apoiem esses que querem destruir a história. E também tem esse movimento do progresso, do novo, que é complicado. Então, um desafio da juventude é pegar toda essa informação e preservá-la e reelaborá-la. Porque ela está toda disponível, gente. Não precisa. Tem informação para todo mundo trabalhar, tem muita informação. Eu sou da Comissão Estadual da Verdade, da Escravidão Negra, do Brasil, a CVM, aqui do Rio de Janeiro, que é coordenada pelo nosso presidente Humberto Adame, ligada ao AB. E aí uma coisa que a gente sempre coloca a gente pode fazer pesquisa, por exemplo, sobre cultura afro-brasileira, qualquer região que a gente esteja no Brasil, é só rever a história dos terreiros, dos quilombos, do movimento negro da região. Todo lugar tem. Pois é. Né? Do movimento LGBT é a mesma coisa. Tem muita história do Brasil que está pouco conhecida. Você pode não ter acesso a certos arquivos, apesar de que, por exemplo, quem quiser acessar os arquivos da Torre do Tombo, em Lisboa, eles estão digitalizados, gente. É só entrar. É arquivo digital. Pode acessar. Mas conversa. Quem é que está coletando as histórias dos militantes históricos? Aí eu estou vendo aqui. Giovana. Tem que sentar. Alguém tem que sentar. Quem está trabalhando com patrimônio, sentar com o Giovanni, pegar toda a história, com o Rai Carlos, sentar com ele, pegar toda a história, né? Com os militantes mais antigos, com as pessoas mais antigas. Por quê? São memória viva. A gente não é malgorando ninguém, não, mas a realidade é que a gente morre, a gente passa, o tempo passa, e a gente também tem memórias que vão se perdendo. Então tem que Sim. registrar essa memória, porque muitas vezes ela não foi registrada antes por interesses de poder também, por conflitos entre as pessoas, porque as pessoas não tinham acesso. Eu cheguei, esses dias, eu soube que em Brasília, por exemplo, estava tendo um debate sobre racismo no movimento LGBT em Brasília, né? Porque tinha um debate de um militante LGBT que é branco, ele é um homem cis gay branco, e aí houve um debate sobre racismo, e aí as pessoas, eu fui conversar, entender o que estava acontecendo, e muito militante jovem de Brasília não sabia que eu tinha sido presidente do grupo de estruturação, por exemplo. Então, a própria militância nova, que é uma militância fantástica, tá? É uma militância fantástica. De Brasília, é muito inteligente. Ela não conhecia essa história, porque não está escrita. E não tem como eles adivinharem. Tipo, adivinharem que Jaqueline foi presidente, né? Tinha figuras lá envolvidas, várias figuras, né? Clóvis Arantes.
Enildo, Augusto Andrade, as pessoas que não registraram, não tem como. Então tem um trabalho também, outro muito importante de registro, que era a live que eu ia comentar no começo, que foi a live que eu fiz, eu convidei o Felipe Areda, um querido, que é do Instituto LGBT, lá de Brasília. E a gente fez uma live sobre histórias do movimento LGBT de Brasília. Então, ele coordena um instituto que é o Instituto LGBT que guarda a memória, não só de cultural de Brasília, mas do Brasil. E tem também o Remon, que o Remon, eu tô com dúvida se o sobrenome é Bortolini ou Bortolozzi, que ele coordena o arquivo Pajubá, o arquivo Bajubá, que fica na Casa 1, em São Paulo. Então, o arquivo é importante. Então, tem os arquivos para as pessoas guardarem. Precisa guardar, precisa registrar e preservar. No arquivo Bajubá, lá em São Paulo, por exemplo, eu achei documentos bem antigos, livros de medicina, que eles criavam até categorias sexuais para explicar por que eles colocavam uma categoria sexual, pessoas travestis com homossexuais, era uma coisa muito curiosa. Então, é isso, pesquisar, só para a internet já ajuda muito. Mas Sim. conversar, procurar as militantes e registrar essa história, principalmente dos mais antigos. Tem que registrar dos mais antigos, tem que ter esse foco. E a gente fazer o possível para pegar esses conteúdos de lives e fazer um registro também, né? Eu acho que é um trabalho que os jovens têm que fazer, degravar, transcrever essas lives todas que os mais velhos estão fazendo. Eu concordo, eu acho muito importante, né? A gente fala muito da museologia quilombola, deseja começar a produzir materiais escritos, né? Porque é realmente muito necessário, né? Sobre isso, sobre registro dos movimentos sociais, está engateando a museologia, já está começando a ser conversado, né? O museólogo está sempre ali junto, tipo, fazendo esse registro, né? Porque a gente entende a dimensão disso, né? O trabalho legal que acontece é o Museu das Remoções no Rio de Janeiro, que o pessoal faz isso. E acho muito interessante. Fica aí a referência para o pessoal que está assistindo. Bem, você falou sobre Museus racismo. eu gostei muito, acho que uma ideia boa, por exemplo, o museu lá da língua portuguesa, eu achei fantástico, porque na verdade não tem um arquivo, em verdade não tem um arquivo, tem até coisas lá, tem objetos, mas o museu, antes de queimar, né, também, o museu da língua portuguesa, o objeto é a língua portuguesa, então ele é um museu virtual, é um museu de ideias, de imagem, é fantástico, gente, o que é aquilo? É É, isso que você está. o museu sendo sem materialidade. É bem interessante, né? Saudade do Museu da Língua Portuguesa, inclusive. Tem pouco que eu não vou conta desse incêndio, né? Mas, enfim. Você colocou que você ficou sabendo de um caso de racismo no movimento LGBT. Uma das perguntas que eu ia fazer, né? Eu vou adiantar ela aqui, é sobre esses corpos LGBTQ negros e esses corpos brancos, né? Tipo assim, porque a gente pensa em espaço LGBTQ, né? A gente pensa nesse espaço, pensa na retomada desse espaço. Mas quando eles não são racializados, eles se tornam opressores, né? E eu gostaria de saber a sua opinião, sabe? Para além de você só conscientizar a raça, a gente tem que entender também que os brancos teve o processo do racismo para a gente é muito difícil para eles, né? Porque foram condicionados né, muitas vezes a reproduzir esses discursos. Agora eu gostaria de saber, sua opinião, essas discussões, né? Tipo, um, um branco LGBTQ profere racismo, né? Como é que é feito, como é que você acha que deve ser feito esse diálogo, como é que você deve ser problematizado isso, né? Queria saber a sua opinião. Sim, o, a questão é que as pessoas debatem pouco questões raciais no Brasil, que incomodam muito, né? Assim, mas é necessário, porque a gente tem que debater antes história e cultura brasileira, e como os adultos não tiveram acesso a essa história, a essa cultura, é uma grande luta. A gente teve a 11 mil,
foi a Lei de História e Cultura Afro-Brasileira, que fortalece muito a base, mas, infelizmente, até pela tradição racista, muitas escolas não cumprem a lei. Inclusive universidade. As universidades têm um argumento que é colocado popularmente dentro da universidade, que a 11.000, a de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, ela é só para a rede básica, não é. É para toda a rede, incluindo também as universidades. Elas não fazem porque não querem, porque usam instrumentos ligados à autonomia da universidade para não fazer essa formação. Então, a formação em geral, ela é baseada no quê? No racismo, na reprodução do racismo. Então, mesmo que a pessoa tem conhecimento, ela inconscientemente, aí entra um viés inconsciente, ela reproduz como a sociedade ensinou ela a lidar com essa população, por mais que ela racionalmente considere que a população, outra que não, branca, que não cis, né, que não é hétero, para quem não sabe, cis é quem não é trans, que não é hétero, necessariamente, não publicamente, né? Essa Uhum. coisa, as pessoas que não são hétero, que ela tem uma dificuldade. Então a gente precisa fazer formação sobre relações étnico-raciais em todos os movimentos. Não é como a gente tem que ter formação sobre gênero e sexualidade em todos os movimentos. Sim, sim. Tem que ter. Todos reproduzem machismo, todos reproduzem LGBTfobia. Não é porque a pessoa é militante LGBT que ela não reproduz LGBTfobia, principalmente transfobia. Né? Então, não é porque isso é um raciocínio errado, falho que se tem, que a pessoa, só por ser LGBT, ela é especialista em gênero e sexualidade. Só por ser mulher, ela é feminista. Só por ser negra, ela é especialista em relações étnico-raciais. Não, tem que ter formação. E isso tem um impacto também no fato de que às vezes a gente se prende também nessa bolha. Quando vão se discutir questões relacionadas, por exemplo, aos grandes temas, não existem os recortes que a gente teria que usar a interseccionalidade aí, os temas da política, da economia, de forma geral, os recortes raciais, os recortes étnicos, de gênero, sexuais. Então, eu tenho uma falha muito grande de lidar com os problemas da população. A gente vê hoje, por exemplo, uma coisa bem prática, como o governo é incapaz, é incompetente, né, os homens e homens, né, no sentido estrito senso, né, homens que estão no governo não conseguem fazer a gestão do acesso ao auxílio emergencial da população. Pois é. Porque, ó, tem um interesse de genocídio mesmo, mas é incompetência também. É, É incompetência, não sabe como articular isso junto à sociedade. Mas são essas pessoas que chegam ao poder, né? É engraçado, na hora que chegou um ministro da educação que foi indicado que era negro, porque nunca nem na esquerda tinha indicado um ministro da educação negro, sendo que tem um monte de gente, a maioria dos profissionais de educação do Brasil são pessoas negras, principalmente mulheres negras, mas quem está na gestão não são as pessoas negras, ele foi atacado por causa do currículo. Eu não estou defendendo o Decotelli, eu só quero contextualizar. Mas veja só, todos eles lá mentiram com o currículo, tá? sim. Foi a Damares, foi o Ricardo Salles, mas quem saiu foi quem? Foi o preto. Impresso. Só por causa do currículo. E aí, tanto que o novo também, no currículo dele tem questões, mas ninguém está falando nada. Porque incomoda e se questiona o currículo dessa pessoa negra. E as pessoas expõem. Eu acho que, claro, a gente tem que criticar, só que é tão fácil, né, criticar as pessoas negras, as mulheres, LGBTs, e aí bota LGBT, negro e mulher para lutar entre si, a gente que tá atacando eles, que não tem conteúdo nenhum, a gente tem conteúdo, só tá lá por causa de relações de poder político, porque a Damares com a igreja dela sustenta o poder fundamentalista lá do Bolsonaro, porque o Ricardo Salles interessa, né, nos projetos de acabar com o meio ambiente no Brasil. Mesmo que eles tenham metido muito mais profundamente, né? A Damares dizendo que tem mestrado, doutorado em estudos bíblicos, Sim, sim, sabe? sim. Então é isso, é um grande desafio, tem que ter uma formação. Eu vejo, de novo, volta no que eu falei, quem as pessoas seguem nas redes? Quem é na cultura da lacração, quem que é acompanhado para lacrar? Quem na política, gente, olha na política. A gente, quem as pessoas estão apoiando, o tipo de político, não é só o homem branco, né, cis, supostamente hétero, barrigudo, que o padrão
Geralmente ele tem que ser barrigudo ou careca, ou os dois, né? Para ser eleito político, né? Parlamentar, geralmente é o padrão. E também, geralmente, ou é barrigudo, né? O homem branco é barrigudo ou careca, ou Péssimos calvo. gostos para gravatas, péssimos gostos para gravatas. Tem um biotipo padrão. Mas, tirando as variantes, assim, mais bonitinhas, mas é homem branco. E aí, além disso, também quem são as pessoas negras LGBTs que as pessoas estão pensando para a política? Pois é. Porque, claro, tem uma ignorância mesmo que faz parte da falta de formação política. As pessoas confundem o trabalho político com a lacração, É, com celebridade, com coisa de celebridade, de quem é mais famoso, né? E quem tem mais impacto nas redes, quem causa mais. Então isso é muito complicado, gente, mas é fruto da falta de formação, de educação no Brasil. O Brasil tem um problema de educação que é desde que chegaram os portugueses aqui, que impediram o acesso da população à educação formal. A gente resistiu, principalmente a população negra, criando cultura própria, criando a cultura desse país. Foi a gente que criou, nossos ancestrais que criaram a cultura desse país, né? E a arte, né? Então, agora o nosso desafio é ocupar esse lugar na educação formal e ter o apoio das pessoas brancas aliadas para participarem e para apoiarem a gente. Então é isso, colocando a gente nos espaços, empregando, fazendo isso. É isso, não é só. Tem a educação que muda a médio e longo prazo, mas imediatamente tem que combater a impunidade. Por exemplo, a gente não sabe até hoje, faz 3 anos, a gente não sabe quem matou a Marielle. A gente até supõe quem mandou matar, né? Mas a gente não sabe, a justiça não responsabilizou quem mandou matar a Marielle. Tá preso quem matou. pois é. E quem outro fugiu, que matou, foi morto na Bahia, né? Que foi o Adriano, aquele miliciano que fugiu aqui do Rio. Sim, Ele foi morto na Bahia. Então, se não tem impunidade, como é que a gente começa a mudar as coisas? Quer dizer, se só tem impunidade, como é que a gente muda as coisas? Né? Se tem desembargador lá em Santos que acha que pode falar o que quiser, ele manda na polícia, aquele que estava lá na praia, e sim, liga sim. e faz. É, Tem que mudar. sim, sim, essa questão da impunidade é realmente, né, que é uma coisa que tem que ser combatida. Um ponto interessante que você falou, né, os pretos construíram esse Brasil, né, esse país, né. Inclusive, essas lógicas de patrimônio, né, esses museus, esses espaços, essa arte, foi tudo construído, né. O branco não fazia igrejinha, né. Eu brinco muito isso nas conversas que eu tenho da museologia quilombola, né? Eles não iam pegar lá para pintar as igrejas barrocas, né? A mão do barroco foi a mão do preto, né? Exato. Olha Aleijadinho, gente. Tô até com o livro dele aqui. Tem um livro que foi feito sobre a obra do Aleijadinho. Adoro esse livro, Aleijadinho. Nossa, Seu tempo, fé, engenho e arte. É fantástico esse muito livro. bonito. Eu acho que eu tenho alguns artigos dele aqui, né? Porque a gente estuda muito sobre isso em iconografia religiosa. Ainda mais que também é arte afro-brasileira, né? Pois é uma coisa que a gente tem que começar a ocupar mais, né? Se bem que o alisadinho é uma questão complicada, né? Porque, né, a gente entende que ele é questão de símbolo, né? Você pega um patrimônio feito por pessoas pretas, você alinha isso como arte, mas mesmo assim você condiciona em um lugar. Você condiciona, porque ele era religioso, sabe? Então, mesmo assim, mesmo essas lógicas, né, que pretendem ser inclusivas, elas acabam te condicionando a um lugar. Isso é muito complicado, né? Mas é um precedente muito bom estudar a Lisa Jean. Acho que é um caminho. O Brasil já aproveitou melhor assim, a figura do Aleijadinho para construir sua nacionalidade. O Aleijadinho, a gente poderia dizer assim, na mentalidade colonizada, a gente sempre faz comparações como assim, o outro, né, compara com o outro. Então, por exemplo, as pessoas falam, o Aleijadinho é o nosso Michelangelo, né, o nosso a gente conhece essa linguagem, mas ele tem sido esquecido, né? Eu acho que isso é sério, eu acho que é importante retomar o contexto dos artistas como Aleijadinho, os músicos mineiros,
que eram praticamente todos negros do século XVIII, XIX, os grandes mestres. Quem é que está falando deles, né? Pois é, pois é. E até o ataque também, o ataque e esquecimento das culturas populares, né? A gente pensar que as tradições de benzindeiras, né? As tradições de congado, folia de reis, está desaparecendo. Isso é muito complicado, tem que mudar, né? É, Sim, mas, acho que é isso, é pensar na sua integralidade, é isso que você estava, que eu entendi que é isso que você está colocando, acho que é bom deixar esclarecido para todo mundo. Geralmente, quando pensam no lugar do negro no Brasil, e aí a gente estava comentando especificamente sobre arte, pensam no espaço do trabalho do tradicional, do folclórico, que é fundamental, porque é a base da cultura brasileira. Mas também nesses lugares da arte barroca, do que, como você falou, a arte barroca era negra no Brasil. No Brasil era negra. Então, as artes clássicas, como as pessoas chamam, foi o negro que ocupou. O maior escritor brasileiro era um homem negro, era Machado de Assis. Então, assim, a gente está falando desse lugar que foi ocupado pelo negro e que continua ocupado, mas que não pode ser invisibilizado. Porque o interesse do branco que está no espaço de poder é colocar a população negra num lugar só e escapar para todos os grupos discriminados, como se a gente não tivesse produzido conhecimento em todos os campos desse país, por mais que tenham tentado impedir a gente de mas, produzir. e continuam tentando impedir, né? Que é Tá? uma, que é uma dupla violência, né? A gente pensar esses lugares. Para além dessa questão, né? A gente pensar um pouco sobre esse negro que foi aculturado, né? Que é um tema que a gente vem falando, abordando aqui nesse diálogo, né? Vamos pôr. Quando você pega uma pessoa, né? Tira ele do seu contexto, né, do seu continente, coloca ele aqui. Ele, assim, vai esquecendo suas tradições, seu contexto, né? E aí ele vai começar a reproduzir o discurso do opressor. Sua opinião, como você. Qual a sua opinião sobre esses negros que são homofóbicos, esses negros que ocupam o lugar do opressor, que oprimem, que estão ali nas igrejas, que estão, por exemplo, aquele senhor que estava ocupando o cargo na Fundação Palmares. Qual é a sua visão sobre eles? Eles estão. Ele ainda está lá, viu? Qual é o nome dele? E qual é o nome daquele homem? Eu não me lembro, Eu mas não ele ainda sei. está lá. Passou aqui na cabeça, mas. E aí, qual é a Eu sua opinião? lembrei daquele pastor de um monte de gente. Ih, tem um monte de gente. Tem o lá da Mundial, né? Fernando Holliday, O quem Ronaldo Holiday é o exemplo mais gritante, né? E aí, tipo, qual é a sua opinião sobre isso? Porque eu acredito que seja um serviço, mas parte do meu coraçãozinho fala, dá para salvar, mas eu não sei se dá para salvar, sabe? Eu fico querendo saber um pouco sobre a sua opinião. que eu aprendi com o meu marido não dá para salvar todo mundo, não. Então, assim, a gente não pode achar que é super-herói. Nós somos humanos. E a gente está enfrentando um sistema que é bem sucedido. Por mais que a gente discorde, o sistema racista, LGBT-fóbico, o sistema machista, ele tem sido bem sucedido há alguns milênios. Quando a gente fala do machismo, né, a gente tem resistência, mas ele existe há milênios. A gente está enfrentando o patriarcado geração após geração de mulheres há milênios, não é séculos, é milênios. Então, a luta é grande. Seguimos em luta. Quando a gente fala da LGBTfobia, eita, oh meu Deus, tô derrubando tudo. Quando a gente trata, depois eu arrumo. Depois eu arrumo, amor, pode deixar. Quando a gente trata da LGBTfobia, é uma construção que vem da cultura europeia desde a Idade Média, né? Então, é uma construção aí que já tem alguns séculos. Quando a gente fala do racismo, tem pelo menos aí uma construção que a gente vive de 500 anos, né? De Américas. A gente vai falar, o racismo que a gente vive é um fruto desse contexto particular do tráfico transatlântico, que é a base do capitalismo que a gente vive ainda, né? Então, é um desafio gigantesco que a gente segue enfrentando e que não é à toa que pessoas negras reproduzam isso, porque elas foram formadas nesse sistema e muitas vezes só eram possíveis sendo pessoas negras que acatavam, né? Não era nem que atacavam, que acatavam esse racismo para existirem, que acataram a LGBTfobia para existir e o machismo.
É difícil, é uma mudança cultural. Tem pessoas, por exemplo, na África, é comum pessoas, principalmente governantes, acreditarem que a LGBTfobia, que não, na verdade, que, por exemplo, pessoas LGBTs não seriam pessoas que existissem em África e que a experiência, por exemplo, homoafetiva seria uma experiência europeia. Então, a falta total de conhecimento da própria história, né, de África. Na Índia, a Índia tem a cultura das hijra, que seria como a gente chama as travestis, mulheres trans, é uma cultura de 5.000 anos. 5.000 anos. É mais antiga do que o Império Chinês. Pois é. Então, mas que ela, com o Império Britânico, com a colonização europeia, elas hoje são subalternizadas. Sim, sim. Então, é um trabalho complexo. Não me espanta que tenha pessoas que sofrem essas discriminações e reproduzam. Agora, para mudar elas, é educação sim, mas é também mudar a estrutura de poder. Porque senão ainda vai ter muita gente que vai entender que só acende, mesmo sendo negra, sendo mulher, sendo LGBT, acredita que só vai acender reproduzindo racismo, machismo, LGBTfobia. E ainda justificando, em qualquer campo. Até eu falo muito com. Começou um debate muito bom dentro das religiões de matriz africana, por exemplo, no candomblé, para reverter isso, porque muitas vezes o candomblé tem terreiros, porque depende de lei para lei, de terreiro para terreiro, de pai e mãe de santo, que reproduzem a LGBTfobia, que acham, por exemplo, a mulher trans, a travesti não pode vestir roupa feminina, que o homem trans não pode usar roupa masculina. Isso depende de terreiro para terreiro, da consciência da informação do pai. Então criam conceitos que é interessante quando eu ouço que são muito ligados à visão europeia sobre gênero. Então, é isso, é uma desconstrução que tem várias frentes, que também a gente depende, por exemplo, de quem está dentro das religiões para mudar. Dos evangélicos progressistas, que são minoria, que eles tratem essas questões dentro do protestantismo, do neopentecostalismo, dentro do candomblé, que o pessoal que está lá também se informe, que está no candomblé, quem está todo dia do terreiro, vá lá, faça essa educação dentro do terreiro. É isso, não tem outro caminho, não vai depender só dos militantes de fora e dos pesquisadores. Quem está dentro do lugar das religiões, das igrejas, dos terreiros, tem que fazer esse trabalho lá dentro também. Eu super concordo. Eu acho que essa é uma ótima dica para você que tá, né, que vai assistir depois, né? Se articule, né? Sua entidade básica, seu grupo, né? Porque é muito importante. Bem, eu tenho mais umas duas perguntas, elas são meio que juntas, né? E aí, às vezes, após dar os encerramentos para a live, né? Eu queria, né, trazer um pouco desse gancho, né? Desse negro aculturado, né? Que a gente pensar que né, teve teve muito trauma, né? O racismo foi um trauma, continua sendo. E aí, quando a gente junta com a LGBTfobia, é uma dupla violência, né? E eu gostaria de saber se você tem alguma dica de como se curar e como se identificar desses traumas, como você identificar que você está realmente sofrendo. Porque às vezes as pessoas precisam de uma ajuda, né, para identificar a situação que está, né? E aí eu queria. É um desafio, porque a gente na psicologia, quer dizer, quem fez bons cursos tá, de psicologia, uma coisa que a gente aprende é que às vezes o que as pessoas esperam por cura é algo que é impossível. Sim, sim. Porque a gente vai aprender a lidar com a realidade, lidar com as coisas como elas são, sem sofrer tanto. Sem, às vezes a gente reitera o sofrimento. A gente poderia assim, é ruim, mas eu vou aprender a lidar com isso. Porque às vezes as pessoas querem resolver, e essa é parte, né, do humano, com um pensamento mágico. Então, assim, achar que não, eu vou mudar as coisas só porque eu estou pensando que as coisas mudam. Isso é muito comum. Inclusive, profissionais às vezes reproduzem essa ideia. Não vai mudar só porque você acha que mudou. O que acontece é a consciência da realidade e criar estratégias para não sofrer tanto. Mas Jaqueline, rapidinho, só um minuto que tá dando um aviso aqui que vai encerrar a live. Eu vou encerrar essa aqui e a gente abre de novo, tudo certo? Tá, aí eu vou precisar sair também, a gente volta, você grava, a gente volta e encerra, tá bom?